Sente-se, por gentileza. Graças a Deus. Vamos abrir em Gênesis. Nós vamos ler algumas referências. E vamos abrir primeiro em Gênesis 6. 5. Deixa eu ver até onde mais. Nós vamos ler Gênesis 6, do 5 ao 14, e depois nós pulamos para o 22. Repita comigo: quanto mais alto subiu uma pessoa, maiores os sacrifícios que fez. Diga, nós precisamos aprender sobre sacrifício. Então, vamos lá. 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos só inclinava, só pendia. A inclinação dos pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Só inclinava porque era errado, para aquilo que o Senhor abomina. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, e revista de piche por dentro e por fora. Venha para o 22. Por gentileza. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. 7:1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. O único justo. Repita isso aqui comigo: sacrifício. Líder ou não, ninguém alcança o sucesso sem ele. Seja lá quem for. Faça ela o que for. Ninguém chega lá sem sacrifício. Ninguém. E às vezes, quando nós falamos de sacrifício, as pessoas têm muito essas colocações. Por exemplo, eu me sacrifiquei quando eu me casei com você. Eu sacrifiquei a minha carreira pela minha família. Eu sacrifiquei a fama, o dinheiro, para servir a Deus.
Mas, normalmente, por trás disso, tem uma expressão. Teria sido diferente, mas a pessoa não sabe. Ela não tinha nada antes, ela supõe que ela sacrificou para se casar com aquela pessoa. Porque se ela tivesse casado com outra, ela supõe que se ela não tivesse investido na família, e ela tivesse investido na vida profissional, ela supõe que se ela tivesse caminhado naquela direção, talvez ela tivesse tido riqueza, fama, mas ela ficou o tempo todo servindo a Deus. Muitos que dizem isso não tinham nada antes. E você não pode chamar de sacrifício se você não tem algo para sacrificar. Se você não tem algo para sacrificar, você não pode chamar de sacrifício. Mas às vezes as pessoas, você não sacrifica uma coisa que não tem. Ninguém sacrifica uma coisa que não tem. Você sacrifica o que você tem, não é? Ainda eu não me esquecendo, ainda coloquei, porque não queria esquecer, uma colocação: a vida está cheia de trocas. Vamos juntos? A vida está cheia de trocas. Mas você somente poderá fazê-las quando tiver algo para sacrificar. Se você não tem para sacrificar, vai trocar o quê? Ah, poderia ter sido diferente. Como você sabe? Eu me sacrifiquei nisso. Sacrificou o quê? Às vezes eu vejo gente dizer assim: ah, eu tenho sacrificado para o Senhor, eu tenho feito sacrifício para o Senhor. Não estou falando de vir ao jejum, oração, que até isso você não deve tratar. Nós tratamos às vezes de um sacrifício, mas pelo amor de Deus, olha o que Jesus fez por nós e tem feito. Mas muitos dizem isso depois que eles vêm para Deus. Ah, eu tenho sacrificado. Mas aí quando ele chegou, o que ele tinha para fazer de troca com Jesus? A miséria por prosperidade, a doença por saúde. A condenação pela salvação. Uma vida completamente destruída para uma vida restaurada. E a pessoa fica: não, eu tenho sacrificado, porque eu me sacrifiquei. Sacrificou o quê? O que você deu em troca? Jesus pegou a tua doença e te deu saúde. Pegou um monte de problemas, porque a maioria, a começar por mim, chegou no Senhor no fundo do poço. No fundo do poço. No fundo do poço. A maioria. A maioria. Aí nós vimos aqui o Noé. Você já parou para analisar? Vamos analisar o mundo. Em todo o mundo, olha, todos os países, pessoas, todos os presidentes, olha tudo. Todo mundo agora. E só uma pessoa em todo o mundo temendo a Deus. Uma única pessoa em todo o mundo íntegra. Temente a Deus. Perseverante. Na verdade, é para essa pessoa olhar e dizer assim: bom, peraí, eu devo ser o único errado da história. Eu devo ser o errado, porque se o mundo inteiro pende para essa direção, só eu que estou firmado nessa posição.
O errado sou eu. Eu que sou errado. Não é possível. Noé foi essa pessoa. No mundo inteiro, todo mundo perdido, todo mundo na direção do pecado, todo mundo fazendo o que Deus abomina. Só ele íntegro. Só ele no meio do mundo inteiro, no mundo. É isso que você tem que analisar. Não estamos falando no Brasil, que já seria muito. Estamos falando no mundo. A única pessoa temendo a Deus, se mantendo ali, firme. A única. Você já parou para analisar que enquanto todos estavam vivendo o que se chama de vida, estava Noé ali fazendo a diferença e certamente isolado, porque se ele tivesse no meio de todo mundo, ele não teria conseguido se separar em Deus. Então, isolado, ele tinha uma vida, mas ele trocou aquilo que todo mundo chamava de vida na sua época para temer a Deus. Para temer a Deus. Para reverenciar a Deus. Então aqui nós vamos vendo o sacrifício. Enquanto todo mundo estava numa direção, ele estava íntegro, firme. E você vê que ninguém perde, nenhuma pessoa perde por fazer a coisa certa em Deus. Por fazer boas trocas. Por fazer boas trocas. Eu sempre digo que a vida é feita de escolhas. E muitas pessoas ainda não entenderam que a vida é uma jornada e não um destino. É uma jornada e não um destino. Você pode fazer o seu caminho. Você pode fazer as suas escolhas. Cada um faz as suas. Ele se manteve íntegro. Deus decide, chegou num nível, para chegar nesse nível de Deus destruir, e a Bíblia dizer que cortou-lhe o coração, porque era a sua obra-prima. A única coisa que Deus tinha feito imagem e semelhança dele foi o homem. A única coisa que ele fez. E ele decidiu destruir com tudo. Só que ele olhou e encontrou uma criatura que era diferente de todas as outras. Que era Noé. Agora, além de Noé já viver uma vida diferente de todo mundo, Deus pede a ele para fazer uma coisa que ele ia ficar mais diferente ainda. Para ele construir uma arca, num lugar, um grande barco, num lugar onde não tinha onde navegar, não tinha rio, nem mar, nem nada por ali. Ele não tinha onde navegar com aquilo. E esse homem passa cerca de 100 anos da sua vida só envolvido nesse projeto. Dia e noite de sua vida, dedicada a construir uma coisa que parecia uma coisa sem sentido, sem lógica. E você vê que quando uma pessoa decide colocar a energia dela no lugar certo, ela decide investir, ela decide realmente fazer sacrifício para Deus, não de tolo, ela é beneficiada. No final de tudo aquilo, o dilúvio anunciado, a destruição anunciada chegou. E só ele, com mais 7 pessoas que eram da sua família, puderam entrar naquela arca. Ali estava a recompensa. De todo o investimento, de ser diferente. Ali estava.
todo aquele sacrifício, que para muita gente, certamente, era estar jogando a vida fora, tempo fora, loucura, insanidade, sei lá o quê. Ali estava a recompensa. Veio o dilúvio, pela atitude dele, ele e toda a família foram salvos. E encerra, lá está ele agora, começando o mundo do nada. Começando tudo do nada. Foi fácil. Eu imagino que quando tudo destruído, só ele e 7 pessoas. Só. Começando do zero. Do zero. Foi fácil. Mas olha a história desse homem. Este homem começou o mundo do nada. Ele começou tudo do nada. Do nada, tudo de novo. Tudo pôde ser reconstruído começando por ele. E está aí marcado até hoje. Um homem que fez a diferença. Mas uma diferença imensa, porque em todo mundo não havia um justo além dele, a Bíblia diz. E que por causa dele, toda a família, todos foram salvos. Então, às vezes as pessoas, muitos cristãos, não param para buscar entender o que realmente significa uma vida com Deus. Eu penso que no cristianismo faz-se muitas coisas que não eleva nem leva a lugar nenhum. E as que deveriam ser feitas, muitas não são. Porque o que realmente faz a diferença, o que vai fazer a diferença, é a sua postura, a sua conduta. É quando você é capaz de abrir mão, realmente abrir mão de algo por outra coisa. Você sacrifica isso aqui para receber isso aqui. Você está entendendo? Porque falar de sacrifício sem ter nada para sacrificar, nada. Nadinha. Nós vemos aqui. Aí, vamos falar de Abraão. Abraão tinha uma vida. Ninguém pode dizer que ele não tinha. Ele tinha uma vida. Ele tinha uma vida estabelecida. E Deus o manda, se você ler em Hebreus 11:8, Deus manda que ele saia da família, da casa, do mundo dele estabelecido, para ir sei lá para onde, ele não sabia para onde ele ia. Ele tinha uma vida. E ele abriu mão dela, para ouvir a voz de Deus e seguir. Lá na frente, Deus pede o filho. Ele tinha um filho. E ele abriu mão do filho para agradar a Deus. Você está entendendo? Trocas. Trocas. Tem gente que ele quer tudo, mas ele não quer fazer nenhuma concessão, ele não quer fazer nenhuma troca, ele não quer fazer nenhum sacrifício. Nenhum. Ele não quer. Ele quer ser o pai de multidões, mas ele não quer sair da terra dele, ele não quer sair do meio da parentela, ele não quer ter que sacrificar o filho, ele não quer nada.
Ele quer isso, mas ele quer isso aqui também. Eu já disse muitas vezes, não se pode ter tudo. Você vai ter que fazer escolhas. Se você não é capaz de fazer escolhas, você vai passar uma vida sem a realização que você quer. Não dá. José, nós falávamos a semana passada. Sabe o que é? Enfrentar com fidelidade a escravidão, com a promessa de uma liderança de algo grande no futuro? Enfrentar com fidelidade, sabendo que ele era filho de um homem que tinha posses, ele era o filhinho do papai, e aguentar firme ali com fidelidade. E Neemias, que nós vamos falar semana que vem dele, domingo que vem. Mas vamos dar uma pincelada e lembrar do Neemias. Sabe o quê? Para ser um copeiro, quando a gente fala de copeiro, a pessoa pensa que é um cargo menor. Não é não. O copeiro, para ser copeiro, primeiro ele tinha que ter a confiança total do rei. Total. O rei, primeiro ele comia a comida ele provava da comida do rei para ir para o rei. Ele tomava conta de tudo relacionado ao rei. Era um cargo de muita importância. Ele era muito importante. Muito. Ele tinha uma vida confortável, uma vida estável, sossegada. E sabe o que é uma pessoa sair daquela vida sossegada? Ele tinha uma vida. Ele podia dizer, quer saber, isso não é problema meu. Está cheio de gente lá que pode fazer esse serviço, eles não fazem, isso é problema deles, isso não é problema meu. E viajar centenas de quilômetros, saindo de um lugar bonito, bacana, cheio de luxo, para ir para o meio do nada, restaurar um lugar destruído, em ruínas, correndo o risco de ser morto, sofrendo ameaças de morte o tempo inteiro. Aí falamos de Paulo, que nós vamos ler já já. Paulo, fariseu dos fariseus, trabalhando para o governo, com todo o respeito de Roma, em Israel, tinha respeito. E passa e troca tudo isso. Vamos lá ler, é melhor. Vamos lá. Atos. Vamos primeiro para... Eu ia para Atos, mas vou primeiro para Filipenses. Filipenses 3. Filipenses 3, 3 a 14, nós vamos ler. Repita comigo, não pode ser chamado de sacrifício, se não lhe custar alguma coisa. De novo, você não pode sacrificar uma coisa que não tem. Filipenses 3, 3 a 14. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne.
embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Claro, quando uma pessoa tem um monte de diplomas na parede, fala não sei quantos idiomas, conhece as pessoas mais poderosas do mundo, ela fica poderosa, não fica? Fica sim, fica sim. Sou formado nisso, falo tantos idiomas, conheço fulano de tal, Beltrano, o cicrano, etc e tal. Quer dizer, confiança na carne, porque se eu conheço fulano, se eu precisar de alguma coisa, ele tem poder, eu falo com ele. Eu tenho formação acadêmica, tal, eu entendo do assunto, isso dá poder na carne. Na carne. Paulo estava falando, eu posso, filho. Ô, minha gente, vocês querem se gloriar na carne? Se for para se gloriar na carne, aqui eu. Vamos lá, aqui eu. Eu mesmo tivesse, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Vocês estão achando que vocês são bons aí? Eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, porque tudo isso, um homem de tanta importância, um homem com formação acadêmica, um poliglota, um homem que falava vários idiomas, um homem que conhecia todo mundo, um homem que trabalhava para o governo, perseguidor da igreja. Ele mandava matar, ele matava quem ele queria. Ele prendia quem ele queria. Ele fazia e desfazia porque ele tinha o poder nas mãos. Ele tinha cultura. Ele tinha poder, ele tinha influência. Ele foi educado, a Bíblia fala, por Gamaliel, um dos homens mais sábios da época. Foi o professor dele. Entendeu? Eu estudei com fulano de tal, eu fiz o curso foi com fulano de tal. Quantas pessoas que dizem, não, eu fiz o curso, meu professor, eu fui fulano de tal. Entendeu? Conhecidíssimo aí. Tantos livros escritos. Se alguém acha que é bom, imagina um cara bom. Em termos de conhecimento, cultura, estamos falando de Paulo. Se você conhece gente culta por aí, pode acreditar que Paulo não perde para ninguém. Não perdeu para ninguém. Termos de cultura, de visão, de conhecimento humano. Então, 7, mas o que para mim era lucro, porque tudo isso era demais para ele. Passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Porque quando ele recebeu o Senhor e passou a andar com o Senhor, tudo isso ele perdeu. Como diz perdeu? Porque porque não tem jeito. Se a pessoa não se esvazia, ela não tem como, não vai caber. Ele teve que se esvaziar, porque ele confiava na força do seu conhecimento, das tradições, em ser um religioso. Né? Fui circuncidado ao 8º dia, todos os rituais da lei eu passei. Tudo que você possa imaginar, eu estou dentro, meu filho, não estou fora de nada, eu estou dentro de tudo. Eu entendo de tudo. Ele teve que se esvaziar. Tanto conhecimento, tanto poder adquirido.
Pois, mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Tanto que ele queria conhecer tantas coisas, agora ele só queria conhecer a Deus. Para que de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Quer dizer, eu tenho que chegar lá, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Tudo isso eu tive muito, mas eu troquei tudo isso. E eu faço uma coisa todo dia. Eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Meu alvo é outro hoje. Meu objetivo de vida é outro. Minha visão de vida é outra. É outra. Bem diferente. O que ficou, ficou. Ele não tinha como ter o Senhor e ser um instrumento nas mãos dele, permanecendo e mantendo tudo aquilo que ele tinha, toda a influência, todo o poder, todo o serviço. Você vê que Paulo, que antes trabalhava para o governo, aí para o evangelho, ele, muitas vezes, nós vemos ele aqui falando que muitos estavam achando que ele era um peso. No entanto, ele sempre trabalhou. Lutava construindo tendas. Ele lutava. A vida dele, ele fez uma troca. Só que o que Paulo construiu no Evangelho, ele foi o maior apóstolo do Senhor Jesus. O que ele construiu no Evangelho, ele foi além dos demais. A sua recompensa no mundo espiritual foi muito grande. O que ele construiu em credibilidade no mundo espiritual. O que ele fortaleceu o cristianismo. Foi imenso o trabalho que ele fez. Então, ele tinha muita honra diante dos homens, mas ele passou a ter diante de Deus. Ele tinha uma vida para sacrificar. Diga comigo, só é possível desistir de alguma coisa quando você a possui. Nada pode ser chamado de sacrifício se não lhe custar alguma coisa. Não pode. Vem aqui para volta um pouquinho, 2 Coríntios 11, 22 a 28. 11, 22 a 28. Vou ler só a parte B ainda do 21, que diz assim, 2 Coríntios 22 a 28. Vou ler uma parte do 21. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato. Eu também me atrevo.
tinha um monte de gente lá, se dando uma de que era bom e que pregavam o evangelho, que eram os sabichões e não sei o quê, não sei o quê. E Paulo veio assim e disse assim, bom, está cheio de gente se gloriando, eu vou dar um de insensato, então eu vou mostrar para vocês. E se você ler aqui atrás, você vai ver ele dizendo ainda no 5, todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Está no versículo 5. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Porque estavam falando que quando ele mandava as cartas, ele até mandava com uma força, mas quando ele estava perto, ele não pregava, a pregação dele não era muito boa, não. E aí apareceu uns sujeitos enganadores, eloquentes, e que plantava bananeira e fazia, assava. Aí começaram a achar que aqueles enganadores eram bem melhores do que Paulo. E Paulo dizendo, olha, eu posso até não ser um pregador, um orador eloquente, meu filho, mas eu tenho conhecimento. Eu sei o que eu estou falando. E sabe o que mais? Eu não engano vocês. Como vocês têm sido enganados. Se você continuar lendo, você vai ver. Ainda aqui, no 19, ele diz assim, vocês por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Vocês se dizem tão sábios, entendidos, vivem suportando um monte de insensatos. De fato, vocês suportam até os que os escraviza e os explora, ou quem se exalta e lhes fere a face. Vocês suportam serem escravizados, é verdade, está aí no Evangelho. Está cheio de gente que é escravizado, é ferido na face, é roubado na cara dura, mas está bom. Está tudo bem. É verdade ou não é? Se você vai trabalhar para tirá-los da escravidão, para levá-los a pensar e a viver uma vida de verdade em Deus, não está bom, não é bom, não é bom. Eu gosto mesmo é de ser escravizado. É o que eu mais gosto, é o que Paulo disse aqui, ó. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. É que eu teria que ler tudo isso aqui, mas você pode ler em casa o 11 inteirinho, mais o 12, que você vai ver como é que é. É tudo que está aí nesse mundo. Olha aqui, de fato vocês suportam até até quem os escraviza ou os explora. Ou quem se exalta ou lhes fere a face. Mas tá bom. Porque tem gente que ele não usa a cabeça dele. Tudo bem ser escravizado, explorado. Eu estou no meio. Plantou bananeira, fez movimento. Se fez de super-herói ou do Robin Hood, dos pobres coitados, ok. Não importa se eu estou sendo explorado. Não importa. Não importa. E Paulo vivia isso. Ele estava sendo criticado. Você pode ler aqui tudo. Ele estava sendo criticado. Que tinha gente melhor lá do que ele. Ele disse, olha, eu não me sinto melhor do que esses. Você pode ver que super apóstolos aqui, ó, que ele diz, tá junto entre aspas, quer dizer, gente que se dizia ser bom demais, mas que não, passava longe de ser como Paulo. Passava longe. Simplesmente porque fazia um movimentinho a mais e ele não fazia aquilo. Ele levava as pessoas a ter entendimento, que era o que importava, porque ele tinha temor de Deus. Ele não estava lá para explorar as pessoas. Aí, 22 a 28. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. Tem alguém aqui melhor do que eu, meu filho? Tem não, eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Ele diz, eu estou fora de mim para falar para falar dessa maneira. Quer dizer, não seria muito correto, mas, quer dizer,
se eles se dizem de Cristo, eu sou muito mais. Eu sou muito mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 açoites era mandado dar 40. Quem suportava 40 ficava, muitos deles com problemas neurológicos. E se eles errassem na conta, eles tinham que voltar a contar. Porque tinha que ser 40. Os caras mal erraram na conta só 3 vezes. Deram o que era para ser 40, foram 3 vezes 39 chicotadas cada uma. Quem suportava sair aleijado, doente, com problemas neurológicos, a 40 chicotadas. Ele passou por isso 3 vezes. Por maldade. Maldade deles contra ele. E ele saiu perfeito, sem nenhum problema. 3 vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado, e que vocês sabem, até a morte quase, desmaiou. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. É mole isso aqui? Mas ele tinha uma vida. Eu não vou repetir aqui, você entendeu? Eu tinha uma vida. Ele tinha uma vida. Mas ele abriu mão de tudo para andar com Cristo. Passou por muita coisa. E você vê ele ali firme, determinado, mostrando exatamente para nós o que é sacrifício. O que é sacrifício. Porque muitas pessoas falam de sacrifício. Muitas. Mas quantas realmente na vida, na íntegra, têm vivido uma vida de verdade para Deus? Ele tinha uma vida antes. Então ele pode falar que ele abriu mão de uma vida. O Neemias tinha também. O José, lá, era o filhinho do papai. Então há pessoas que ele tem uma vida e ele decide. Ele faz escolhas, ele faz a troca. Ele faz a troca. Vem aqui para Atos 7, 20 a 36. Atos 7, 20 a 36. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés
Foi educado em toda a ciência dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras, os benefícios intelectuais. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é a terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Deixa eu ver se... Ok. Nós estamos falando de alguém que tinha uma vida. E ele tinha uma vida luxuosa, uma vida gloriosa na carne. Ele era um príncipe. E quando nós falamos de príncipe, nós estamos falando de alguém não apenas rico. Estamos falando de alguém que tem mais do que poderia precisar, além. Ele tem muito mais. Ele tem o que ele não precisa. Ele tem além. Ele era um príncipe. E foi criado em toda a sabedoria. Ele estudou. Ele se formou. Ele teve os benefícios intelectuais do Egito. Uma cultura muito avançada na época. Ele sabia tudo. Vivia uma vida. Estava tudo bem. Um dia vai visitar seus irmãos. Quando a Bíblia diz irmãos, quer dizer o seu povo. Porque ele era adotado. E encontra um egípcio maltratando um israelita. Aquilo o indignou. Apesar de ele ter sido criado 40 anos por uma egípcia. A mãe dele, de criação, era uma egípcia. Isso mostra que era o povo. Ele poderia ter abraçado tudo aquilo como o seu povo, a sua terra. O Egito, o seu povo, a sua terra. Mas certamente ele sentiu lá dentro. Aquela coisa que a gente sente, que não tem como explicar, é só a pessoa com Deus. Quando Deus tem um propósito na vida da pessoa. E ele vê aquilo acontecendo. Bom, já até falei sobre esse assunto, daquela atitude precipitada, etc e tal. Mas eu vou deixar essa parte de lado e vamos falar hoje dentro deste raciocínio. Ele se indignou. Naquele momento pesou mais
o seu povo de verdade. E não era uma coisa do nada, era algo que certamente ele sentia vindo de Deus. E ele se indignou em ver um egípcio maltratando um israelita. E ele, claro, teve uma atitude errada, precipitada, mas a indignação, o que ele sentiu foi tão forte, que o levou a trocar tudo, porque ele sabia. Peraí, ele mata um egípcio e vai ficar por isso mesmo? Talvez, tudo bem, ele achou que aquilo ia ficar escondido, ninguém ia ver. Lá dentro dele, ele achou que ia ficar daquele jeito mesmo, escondido lá e tudo bem. Mas pesou mais, incomodou ele ver um egípcio maltratando o israelita. E naquele momento, toda a vida que ele tinha, se ele se deu conta daquilo, se ele não se deu, ele foi se dar conta depois, mas a verdade é que ali ele estava fazendo uma escolha. Ele matou aquele egípcio. No outro dia ele foi tentar apartar 2 israelitas que estavam brigando, aí ele sentiu. Um deles olhou e disse para ele: o que foi? Quem nomeou você como líder e juiz de nós? Sobre nós? Você vai matar um de nós igual você matou o egípcio ontem? Quer dizer, ele teve boa vontade. Mas aquilo não foi reconhecido. Mas ali foi feita uma escolha. Ele fugiu, ficou exilado. 40 anos no deserto. E durante aqueles 40 anos, ele saiu então, vamos lá, da riqueza à pobreza. Porque por mais que ele não era uma vida miserável, não é nada disso, mas você há de convir, para quem era príncipe, passar a viver no deserto, a vida é bem diferente. Ele saiu da capital do mundo, na época, para um ermo. De príncipe, filho adotado, para um pastor. Um obscuro pastor. Saiu. Olha a vida, ele tinha uma vida. E quando ele foi defender um dos seus, ali ele estava fazendo uma escolha. Passou 40 anos no deserto. Exilado. E ali, a Bíblia diz, se você for em Números 12, 1-3, a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da face da terra. Uma pessoa que teve a capacidade de matar alguém, tinha um temperamento mais impulsivo, etc. e tal. Ali ele foi trabalhado. E ficou para trás uma vida. E tudo isso para defender o seu povo. Quando Deus aparece 40 anos, ele já está acostumado e estabilizado na sua vidinha. E Deus fala com ele, e agora olha outro sacrifício. Ele tem que sair da sua zona de conforto, do seu mundinho, da sua vida, para poder voltar para um lugar onde ele foi rejeitado, onde ele não foi aceito, e onde ele sabia que ele ia ter que enfrentar desafios, que ele mesmo disse: quem sou eu para enfrentar? Ele lutou até o fim para convencer a Deus para não ir. Mas ali, mais uma vez, estava sendo feita uma troca. Mais uma vez. Então, se uma pessoa quer muito, e se nós estudarmos até o fim, nós vamos ver que Moisés se tornou o maior profeta de todos os tempos. Nunca houve ninguém maior do que ele. Ele não vivia mais no palácio, etc. Mas ele se tornou um homem incrível no reino de Deus. Um homem incrível. E às vezes as pessoas não pensam.
Elas querem isso, mas elas não querem abrir mão disso. Eu quero isso, mas não quero abrir mão disso. Eu penso que a vida é uma escada. Quer ver? Se eu tomar cuidado com escada. Me dá isso aqui. Me dê várias coisas. Venha cá. Mais coisas. E mais coisas. Mais coisas. Dê-me tudo. Eu quero tudo. Pega o microfone. Quero mais microfone. E eu quero subir. Não, que eu não quero me ajuda, o quê, rapaz? Não tem quem ajuda. Eu quero subir, não quero. Eu quero subir. Você quer ficar aqui ou você quer lá em cima? Você quer muito da vida? Quer ou não quer, minha gente? Vocês querem muito? Aqui, ó, nós estamos aqui embaixo, mas eu quero lá. Eu quero ir lá. Para eu subir e chegar aonde eu quero, eu vou ter que começar a abrir mão de algumas coisas. Você entendeu? Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque, senão, a dificuldade, eu vou ter que começar a deixar coisas. Isso aqui eu não preciso. Peraí. Isso aqui eu também não preciso, não. Tem muita coisa que eu não preciso. Eu quero o topo. Eu quero o topo. Compreenderam? Eu quero o topo. Pega todos os seus arranjos aqui. Eu não quero mais nada agora. Eu quero o topo. Todo mundo quer subir. Mas ele quer levar um monte de coisas juntos. Todo mundo quer subir. Ele quer subir, ele quer morar no céu, ele quer sucesso, ele quer conquistas, ele quer felicidade, ele quer realização, ele quer um monte de coisa. Mas ele quer subir carregando tudo. Tudo. E se você quiser realmente subir, você vai ter que abrir mão de algumas coisas ou até de muitas coisas. Senão não vai. Se não abrir mão, o relacionamento não funciona, sua vida profissional não vai prosperar, sua vida espiritual jamais. Jamais. Você quer muito, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Você tem que ter um alvo, você tem que saber o que você quer, você tem que focar nisso. Não se pode ter tudo, não se pode ter tudo, se você não estiver disposto a fazer de verdade sacrifícios, sacrificar. E se você não tem nada para sacrificar, não venha me falar que você está sacrificando alguma coisa. Porque tem gente que fala que tem sacrificado, mas sacrificou o quê? Mas eu quero subir, eu quero o topo, eu quero isso, eu quero tudo. Você quer, então você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder chegar onde você quer. Você entende a palavra de hoje? Ela entra no teu espírito? Coloque-se em pé, por gentileza.